Sejam bem-vindos, místicos, ao meu canal do YouTube, Chá com os Místicos. Alguns de vocês já devem me conhecer do Instagram e outros devem estar me vendo pela primeira vez aqui no YouTube. Então, a primeira coisa que eu posso fazer no primeiro vídeo que eu estou subindo é me apresentar. Meu nome é Roberta, eu trabalho com publicidade, trabalho com moda há muitos anos e há alguns anos também trabalho atendendo como taróloga. Comecei a jogar tarô em 2015, sou taróloga há 6 anos e já muito antes de começar a jogar tarô, fui me envolvendo numa busca espiritual na qual eu estou até hoje. Eu imagino que vocês também estejam, senão não estariam aqui nesse canal. E acho que nada mais justo, visto que a minha base no mundo esotérico é o tarô, que nesse primeiro vídeo eu venha falar para vocês um pouquinho sobre ele. O que é o tarô? De onde o tarô veio? Por que ele chegou até nós? Para que ele serve? E todas essas perguntas que as pessoas que nunca tiveram nenhum contato assim com os jogos de cartas, seja tarô, seja baralho cigano, fazem sempre. Então eu espero que nesse vídeo eu consiga responder pelo menos essa pergunta para vocês. Vamos lá! A primeira pergunta que a gente tem para responder é, na verdade, a mais difícil de todas. O que é o tarô? Porque o tarô não é uma coisa só. O tarô é muitas coisas e o tarô tem muitos níveis de significado. Então o tarô, na sua versão mais profunda e na sua versão mais importante, ele é uma chave para que a gente possa decodificar um conhecimento esotérico que existe na humanidade há milênios e que vai sendo passado de religião para religião. Todas as religiões, todas, possuem o seu lado aberto para o público e o seu lado esotérico, a tradição oculta daquela religião, que só é revelada para os iniciados. Então, por exemplo, os islâmicos têm o sufismo, o hinduísmo tem o tantra, os cristãos tinham os essenos, os judeus têm a cabala, e assim é em todas as religiões. E aí você pensa, mas por quê? Por que o conhecimento é escondido de algumas pessoas? E tem um motivo. Platão já dizia que é melhor que um homem ruim viva na mais profunda ignorância do que ele tenha acesso a um conhecimento que pode ser potencialmente destrutivo. Porque se ele tem acesso a um conhecimento além do que a maioria das pessoas tem, e ele não é um homem de boa índole, nada te garante que ele vai usar todo esse conhecimento para fazer o bem. E assim, a gente não quer uma pessoa capacitada, extra qualificada para fazer o mal. Então, as religiões esotéricas sempre operaram com ordens iniciáticas e muitos desafios que os adeptos tinham que passar até que eles fossem admitidos. E esse conhecimento esotérico é compartilhado dentro desses pequenos círculos há milênios. E o tarô é uma chave que traz nos seus 22 arcanos maiores toda essa história do simbolismo da humanidade, e para contar sobre os nossos principais arquétipos da humanidade, ele usa esse conhecimento esotérico escondido. Então você encontra muitas máximas. E da onde veio, né? Quem foi a pessoa que juntou esse conhecimento esotérico todo nesse sistema pictorial que é o tarô? Reza a lenda, porque antigamente o conhecimento esotérico sequer era registrado. Não tinha livros esotéricos, a tradição era toda oral para que tudo se mantivesse em segredo. Dizem que Hermes Trismegisto, da filosofia hermética, que escreveu de fato alguns livros, escreveu a Tábua de Esmeralda, por exemplo, onde ele angaria muito conhecimento esotérico, e muitos anos depois de sua morte, dizem até que talvez Hermes nem tenha sido uma pessoa só, mas uma figura que reúne ali várias outras figuras históricas numa figura mítica, a gente não sabe. Mas muitos anos depois apareceu um livro chamado Kybalion, que reúne toda essa filosofia hermética. Mas muito antes do Kybalion, essa filosofia, Hermes é o pai da filosofia oculta. Hermes trouxe para o Egito, Hermes viveu no Egito e foi o grande iniciador das escolas ocultas do Egito. E ele deixou todo o seu conhecimento escrito também num livro. Os cristãos têm todo o seu conhecimento escrito na Bíblia. Os ocultistas têm todo o seu conhecimento escrito no tarô. A Bíblia tem 72 livros, o tarô tem 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. E tudo que a gente precisa saber sobre o conhecimento esotérico está ali. Você vai começar a jogar o tarô e vai saber tudo sobre conhecimento esotérico amanhã? Não. Eu jogo o tarô há 5 anos, eu sei tudo sobre conhecimento esotérico? Não. Daqui a 10 anos eu vou pegar as minhas cartas na mão e eu vou saber muito mais sobre elas do que eu sei hoje, porque o tarô é uma jornada de autoconhecimento, da mesma maneira que ele é uma jornada de conhecimento iniciático, e é por isso que ele é tão maravilhoso. Então vamos lá. O tarô é um baralho
composto de 78 cartas. 22 dessas cartas a gente chama de arcanos maiores do tarô. E as outras 56 a gente chama de cartas significadoras. E no naipe das cartas significadoras, a gente tem exatamente as mesmas cartas do baralho que você joga pôquer, com a exceção de 4 cartas a mais entre as cartas de corte. Antes do valete, antes do cavaleiro, no tarô, a gente tem uma carta anterior, que é como se fosse um feminino do valete ou uma versão mais jovem do valete, que é o pajem. Exceto isso, são os mesmos naipes, são os mesmos números, são as mesmas cartas de corte. Ok? Essas cartas elas estão ali para serem significadoras do nosso jogo, porque a real mensagem, quando você faz uma pergunta para o tarô, ele pode te responder trivialidades. Normalmente um jogo que a resposta sai ali só com os arcanos menores é um jogo que você perguntou uma besteira, uma trivialidade, e ele te respondeu com cartas muito objetivas. Mas quando você faz perguntas mais profundas, quando você quer extrair mais significado daquela questão, você entra no terreno dos arcanos maiores. E os 22 arcanos maiores, que já vem lá, olha, vocês veem como é que o conhecimento esotérico, ele se recicla, e ele se recicla, e ele se recicla sempre. Porque lá na época de Hermes, ele já criou 22 arcanos, 22 cartas que representam os grandes arquétipos da humanidade. Tempos depois, Jung, muitos e muitos milênios depois, Jung reconhece os grandes arquétipos da humanidade. Jung, inclusive, estudou alquimia medieval, que é um renascimento desses conhecimentos herméticos que aparece ali na Idade Média e foi muito perseguida junto com as bruxas, exceto os que diziam que estavam fazendo ouro, né? Interessava mais, essa turma vivia. Mas quem estava ali numa busca mais profunda, metafísica, existencial, esses rodavam junto na Idade Média. Mas Jung se interessou por esse conhecimento, e aí a gente vê que está tudo muito conectado. Jung se valeu desse trabalho com os arcanos maiores na psicologia analítica, porque analisava muito os simbolismos que a mente traz pra gente, e Hermes já sinalizava isso há milênios atrás. Os 22 arcanos maiores são as grandes questões, os grandes símbolos da humanidade. Aquilo que todos nós reconhecemos na nossa vida, se esteja a gente aqui, ou no Japão, ou na Índia, ou no Afeganistão. Todo mundo sabe o que é um rei, todo mundo sabe o que é uma rainha, todo mundo sabe o que é uma desgraça, todo mundo sabe o que é uma viagem, todo mundo sabe o que é uma ruptura, todo mundo sabe o que é a felicidade e a depressão e o tesão e o não saber, e a mudança repentina, e a intuição, e a malandragem, e a leveza dentro da cabeça. Todos nós conhecemos esses arquétipos universais. E o tarô traz eles pra gente nesses 22 arcanos maiores que respondem com mais profundidade as nossas perguntas. Isso no tarô que a gente joga ali, né? Pra ver o futuro, tarô de carteado. Mas pro tarô, quando você está ali numa ferramenta de autoconhecimento com o tarô, cada um desses arcanos maiores, os menores são sempre os menores, gente, os menores estão ali só para significar, mas os maiores, quando você está numa busca espiritual, eles trazem as grandes verdades ocultas pra gente. E aprender o tarô é aprender o segredo desse cadeado para que a gente possa ter acesso a essa fonte de informações que está contida ali naquelas 22 cartinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu peço para que, se vocês tiverem gostado, deixem um joinha aí embaixo para mim e se inscrevam no meu canal para que eu possa continuar fazendo esses vídeos e contando para vocês a história do tarô, a minha história com o tarô, perguntas que vocês tenham sobre o tarô ou sobre qualquer outra ferramenta da espiritualidade, desde que eu saiba responder. Se eu não souber, eu prometo que eu trago para vocês alguém que saiba. Um beijo, tchau!